Olá pessoal, a prática de hoje será uma prática de interseção onde nós iremos calcular de uma forma indireta a distância entre dois pontos distantes do observador. Por uma adaptação nessa prática em questão, esses dois pontos não vão estar tão distantes do equipamento, né? Eles vão ser, para a nossa prática, as quinas da parede de trás do pátio. Então, essa parede que vocês estão vendo aqui atrás, nós vamos pegar dois pontos. O primeiro ponto na quina mais à esquerda e um segundo ponto na quina mais à direita, aqui. E nós vamos medir essa distância de uma forma indireta. Para isso, nós vamos ter que fazer duas marcações no chão, onde nós iremos estacionar o nosso equipamento a ser utilizado na prática, que no caso vai ser um teodolito. Esses dois pontos estacionários, eles devem ser alinhados com a distância que nós queremos medir. Então, eu vou marcar um ponto aqui e um segundo ponto, de forma que a reta que liga esses dois pontos seja paralela à reta da parede lá atrás, tá bem? Então, aqui eu vou marcar o nosso primeiro ponto. E um outro detalhe importante é que esse ponto ele tem que ser capaz de visualizar os dois pontos distantes que nós desejamos medir e a segunda estação, ok? Eu vou colocar aqui ao lado um esquema de como essa prática é feita em campo. Vou colocar o croquis dela aqui ao lado e vocês vão poder acompanhar e entender quais são esses dados que eu vou estar medindo aqui em campo, certo? Então, definir o meu primeiro ponto, eu vou marcar ele no chão. Como aqui é um terreno de concreto, eu vou marcar com um pincel mesmo. Fiz a minha marcação no chão, agora eu vou estacionar o equipamento, né? Então agora eu vou ter que fazer aquele processo de nivelamento que vocês já viram na nossa primeira aula prática. Equipamento devidamente nivelado, agora nós vamos partir para as medidas. Lembrando, ó, a luneta tem que estar voltada para nós, na mesma posição dessa parte aqui do equipamento onde a gente faz o ajuste fino da visada. Agora eu vou fazer as medidas angulares, né? A gente liga o equipamento então. Nessa prática, nós vamos fazer leitura apenas do ângulo horizontal, porque nós não vamos pegar distâncias de uma forma indireta com o equipamento ainda, certo? Então aqui eu aponto o equipamento para aproximadamente a posição que eu quero. Aqui em cima da luneta tem duas marcações que nos guiam antes de nós colocarmos o olho aqui na lente. Então eu uso essas marcações para me guiar aproximadamente. Quando eu estiver próximo do local desejado, eu travo o equipamento tanto na horizontal quanto na vertical. Observo o ponto, ajusto a visada, né, para ela não ficar embaçada. A gente tem que ver tanto os fios estadimétricos quanto o ponto desejado, né? Então tem que ficar bem marcado. Marquei o ponto inicial, nós vamos zerar, tem um botão no equipamento, nós vamos clicar sobre esse botão, nós vamos zerar o ângulo horizontal. Agora nós temos que observar se o giro vai ser positivo no sentido vertical, porque eu quero fazer esse ângulo aqui, entre a primeira quina e a segunda quina. Então eu vou destravar o equipamento e observo. Aqui o giro está no sentido horário, aparece um Rzinho aqui de right. Isso significa então que no sentido horário ele vai contar positivo. Caso no equipamento na prática a gente vê aqui um número, ao girar para a direita, um número próximo de 300, significa que o nosso giro está contando para a esquerda. Então ele está contando, olha, como se fosse de cá, dando essa volta na nossa frente, apontando para o ponto lá.
Então vai ser um ângulo grande e que não é o que nós desejamos aqui nessa prática. Então nós apertamos a opção RL, que aí ele vai inverter esse giro para o sentido horário. Bom, então aqui agora eu vou apontar lá para o meu segundo ponto. Repito o mesmo procedimento, observando aqui nessa guia, eu travo o equipamento, tanto na horizontal quanto na vertical, faço os devidos ajustes finos, ajusto a luneta para ela ficar focada, né, focalizada, tanto os fios estadimétricos quanto o ponto observado, travo o equipamento e na tela do equipamento nós vamos fazer a leitura do ângulo horizontal. Com o auxílio da nossa prancheta de campo, nós vamos fazer essa anotação, né? Então vai ser o primeiro ângulo aqui da nossa prática que nós vamos anotar. Bom, fiz essa anotação, destravo o giro horizontal e continuo a girar o equipamento até a minha segunda estação. Na minha segunda estação, eu travo o equipamento, observo se está marcado no local correto, travo, faço os devidos ajustes finos, e faço a leitura que me aparece na tela do ângulo horizontal. Então aqui eu tenho meu segundo ângulo. E aqui ao lado eu vou preenchendo com vocês nessa prática, tá bem? Fiz isso uma vez, nós vamos repetir esse procedimento. Destravo o equipamento, volto para o primeiro ponto, zero ele, vou para o segundo ponto, faço a primeira leitura de ângulo, vou para o terceiro ponto, faço a leitura. E faço isso pelo menos 3 vezes, a fim de eliminar os erros grosseiros, né? Fiz essas leituras, fiz a minha primeira parte da prática, que a gente faz. Desmontamos o equipamento com segurança, ó. Desliga ele, desmonta. E invertemos as posições. Agora, lá onde está a nossa segunda estação, que no caso é onde se encontra a baliza, nós vamos com o equipamento e a baliza nós trazemos para essa mesma posição aqui da estação 1, ok? E aqui ao lado eu vou mostrar para vocês como que foram os ângulos encontrados nessa prática. E a gente vai efetuar os cálculos agora juntos. Um outro detalhe que eu não mencionei é que esses 2 pontos estacionários nós devemos efetuar a medida da distância. Eles são pontos próximos, né? Nessa prática de interseção eles sempre vão ser pontos próximos e nós vamos efetuar essa medida da distância ou com uma trena convencional ou então com uma trena a laser. Ok? Eu já fiz essas medidas, vou colocar aqui ao lado e agora nós vamos efetuar os cálculos. Então aqui, pessoal, nós temos um esboço da nossa prática, né? O nosso croquis e os nossos dados coletados em campo. Em campo nós coletamos então o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo sigma e o ângulo φ. Também coletamos a distância D entre as duas estações, E1 e E2. Esses foram os valores encontrados. Agora nós vamos utilizar a lei dos senos e dos cossenos para encontrar os lados desses 2 triângulos aqui. O triângulo E1A, E2 e o triângulo E1B, E2. Então vamos pegar o primeiro triângulo, E1A, E2.
Vou chamar esse lado aqui de K. E esse lado aqui eu vou chamar de L. Ok? Então, ali eu tenho o triângulo DKL. O triângulo DKL, eu tenho o ângulo beta, o ângulo sigma e a distância D, né? Eu não tenho esse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de π. Qual que é o valor de π? Eu consigo calcular. O somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, π vai ser igual a 180 menos beta menos sigma. Vamos calcular aqui. Estou com uma calculadora aqui em mãos. Vamos lá, 180 graus menos 119 graus, 52 minutos e 30 segundos, menos 30 graus, 39 minutos e 17 segundos. Π é igual a 29 graus, 28 minutos e 13 segundos. Então, para esse primeiro triângulo, triângulo E1, A, E2, eu tenho todos os ângulos internos, mas eu não tenho dois dos três lados. Eu consigo, então, utilizando a lei dos senos, encontrar o lado K e o lado L, né? A lei dos senos fala que K dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, ângulo oposto a K é sigma. Então, K sobre seno de sigma é igual a L sobre seno do ângulo oposto a L, beta, seno de beta, que é igual a D sobre o seno de π. D sobre seno de π. Eu tenho D e tenho todos os ângulos, né? Sigma, beta e π. Fazendo regra de 3, eu vou encontrar o valor de K e o valor de L. Vamos fazer o cálculo aqui. D é igual a 20,03 vezes. Vamos descobrir aqui o valor de K. Vezes o seno de sigma, 30 graus, 39 minutos e 17 segundos. 20,03 vezes o seno de sigma, ok? Dividido pelo seno de π. Seno de π. E a gente calculou anteriormente, 29 graus, 28 minutos e 13 segundos. Eu encontrei aqui, então, que K tem 20,76 metros. Agora vamos calcular L. Da mesma forma, eu vou pegar D, vou multiplicar, então, D, 20,03 vezes o seno de beta, beta 119 graus, 52 minutos e 30 segundos. E vou dividir pelo seno de π. Seno de π, π é 29 graus, 28 minutos e 13 segundos. Então, eu tenho que L é igual a 35,30 metros. Bom, então agora para o primeiro triângulo eu tenho todos os meus lados. Vou para o meu segundo triângulo, vou chamar esse lado aqui de M. E esse segundo lado aqui de N. Então eu tenho o triângulo E1, B, E2.
Para esse triângulo, eu tenho o ângulo φ e eu tenho um ângulo aqui que é beta menos alfa. Vamos calcular beta menos alfa aqui rapidinho? Beta menos alfa vai ser igual a 119 graus, 52 minutos, 30 segundos, menos alfa, 89 graus, 13 minutos e 13 segundos. Eu encontrei aqui, para beta menos alfa, 30 graus, 39 minutos e 17 segundos. Então, eu tenho esse ângulo aqui do segundo triângulo. E esse outro ângulo aqui, eu vou chamar ele de π'. Π' vai ser igual a 180 menos φ menos o valor de beta menos alfa. Π' é igual a 180 menos φ, 119, 52, 30, menos beta menos alfa, 30, 39, 17. Eu tenho que π' é igual a 29 graus, 28 minutos e 13 segundos. Então, eu tenho aqui os ângulos internos do meu segundo triângulo. Agora eu encontro M e N da mesma forma que eu fiz para o primeiro triângulo, através da lei dos senos. Então, M sobre o seno de φ é igual a N sobre o seno de beta menos alfa, que é igual a D sobre o seno de π'. Fazendo os cálculos, eu tenho que N é igual a D 20,03 vezes o seno de φ, 119, 52, 30, dividido pelo seno de π'. Seno de 29, 28, 13. Eu tenho aqui que M é igual a 35,30 metros. Agora, vamos procurar N. Da mesma forma, 20,03 vezes seno de beta menos alfa, 30, 39, 17, dividido pelo seno de π', seno de 29, 28, 13. Eu tenho que N é igual a 20,76 metros. Coincidência, eles deram o mesmo triângulo. Ó, foram triângulos semelhantes. O triângulo E1A, E2, o triângulo E1B e E2 deram valores semelhantes. Tenho então aqui todos os meus ângulos e todos os meus lados. Agora eu vou formar um terceiro triângulo. Vou pegar o triângulo. Eu posso pegar o AE1B ou então o AE2B. Eu vou pegar o AE1B. Então, pegando o triângulo AE1B, eu vou achar o lado x através da lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a, vamos lá, k ao quadrado mais m ao quadrado menos
2 vezes K vezes N vezes o cosseno do ângulo oposto a x, que é alfa. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a K ao quadrado, 20,76 ao quadrado, mais N ao quadrado, 35,3 ao quadrado, menos 2 vezes 20,76 vezes 35,3 vezes o cosseno do ângulo alfa, né? Alfa é cosseno de 89, 13, 13. Eu acho que então x ao quadrado é igual a 1657,12 metros. Então, x é igual à raiz quadrada desse valor. Eu tenho que meu x é igual a 40,71 metros. Essa é a resposta da nossa prática de hoje. E como prática, vocês vão fazer um exercício semelhante a esse, que eu vou deixar lá no Moodle para vocês, e vocês vão ter que me entregar apenas os cálculos detalhados. Para essa prática não tem desenho.